Aleluia, boa noite a todos. Quem está feliz essa noite? Amém? Então, enquanto a comunicação prepara para mim o texto que nós ministraremos junto com o Pai nessa noite, Juízes capítulo 6, gostaria de cumprimentar, me apresentando, né? Que embora tenha muitas pessoas que me conhecem, eu acredito que ainda tem gente que nunca me viu ou que pelo menos nunca me ouviu. Então eu me chamo Johnny, né? Tenho 27 anos, sou casado com a esposa maravilhosa que está ali servindo como escudeira. E fico muito feliz em poder ministrar a palavra. Quero honrar também os meus pais espirituais, o apóstolo Gilberto, que aqui está, a nossa apóstola também, porque tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu sou hoje como homem e como um cristão, e tudo aquilo que eu vivo eu devo a eles, porque não apenas aquilo que eles falam, né? Não é apenas aquilo que eles pregam aqui no altar, mas aquilo que eu vejo na vida deles. Então, se hoje eu sou apaixonado por Cristo, se hoje eu amo estar na casa, se hoje eu amo fazer parte de qualquer seja o serviço que tem que ser feito, é porque eu vejo isso na vida deles, e eu vejo que cada vez mais que nós estamos na presença, cada vez mais que nós entramos e nos dispomos, cada vez que nós estamos disponíveis a Deus, Deus ele trabalha na nossa vida de uma maneira extraordinária. Então, gostaria de honrar os nossos pais. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida deles. Então, nós vamos falar hoje sobre Juízes, no capítulo 6. Acredito que é uma história que todos aqui já ouviram. Nós vamos falar um pouquinho da história de Gideão, mas, diferente de algumas mensagens, eu não quero focar muito naquilo que todos vocês já conhecem, naquilo que a maioria das mensagens voltadas a esse texto fala, que é sobre a vitória de Gideão, né, sobre o exército que da forma que Gideão venceu, mas nós falaremos sobre alguns detalhes. E já, né, cadê a pastora Genilda? Já fazendo uma propaganda ao Iadá, né, essa mensagem, parte dessa mensagem, o Espírito Santo ele me deu em um dos trabalhos. Agora eu não vou me recordar qual era a matéria, mas se tem algum dos meus colegas aqui, eles vão saber. Foi uma matéria que nós fizemos e era um trabalho em grupo, que foram dados temas, e essa mensagem era do meu grupo. Nem lembro quem fez parte do meu grupo, na verdade, mas nós trabalhamos um pouquinho sobre essa mensagem. E aí depois eu, estudando em casa esse ano já, vendo alguns materiais que eu tenho lá, eu fui me aprofundar um pouquinho mais, né, nessa mensagem, e o Espírito Santo me ministrou acerca daquilo que nós vamos falar hoje. Então, vamos ler juntos Juízes capítulo 6, do versículo 1, e nós vamos trabalhar aí até conforme eu tenha tempo. Então, vamos lá. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Segue. E durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Nós vamos até aí e depois nós voltamos. Então, para a gente resumir aquilo que a gente leu aqui, a primeira coisa que nós
precisamos falar é que, novamente, o povo de Israel foi aprisionado, ou novamente o povo de Israel cometeu um pecado que desagradava a Deus, e o Senhor, a palavra fala que o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. E qual foi o pecado de Israel? O que o Senhor tanto reprovava, né, nessa época? A idolatria. Então, o que é a idolatria? É todas as vezes que o povo colocava outras coisas ou outros deuses no lugar onde deveria ser ocupado, no qual deveria ser ocupado por Deus. Então, né, nessa época se criavam muitas imagens e o povo ele continuava batendo, voltando, né, no mesmo ciclo, que era levantar outros deuses, que era adorar imagens, que era fazer tantas coisas. Então, com esse pecado de idolatria, o povo ele perde a proteção de Deus. Todas as vezes que nós colocamos algo algo no lugar aonde deve ser ocupado por Deus, consequentemente, não porque Deus queira se retirar, não porque Deus não queira mais estar com a gente, não porque Deus não queira mais estar no controle, mas todas as vezes que nós praticamos um erro, todas as vezes que nós colocamos um amor carnal no lugar onde deve ser ocupado por Deus, ele não pode, não é que ele não queira, mas ele não pode estar ali, porque nós, com esse ato, nós decidimos colocar deuses, né? E hoje existem vários deuses, né? Antigamente, hoje não é só as imagens, hoje existe dinheiro, hoje existem mulheres, hoje existem jogos, hoje existem muitos vícios que se tornam os deuses das pessoas. Então, é muito fácil, né? As pessoas, muitos evangélicos falam que criticam, né, as pessoas por conta da idolatria a imagens, mas idolatria não é só por conta das imagens. Idolatria é todas as vezes que nós deixamos o lugar que Deus deveria permanecer e governar, e nós colocamos outras coisas, e isso nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil para acontecer. Sabe que se Satanás tem uma qualidade, ou vamos dizer assim, não sei qual palavra usar, mas se ele tem uma expertise, vamos dizer assim, é que ele é sorrateiro, e ele vai usando alguns dardos, algumas flechas, que nos fazem, sem mesmo que a gente às vezes perceba, nos faz cair nas armadilhas dele e nos aprisiona. Então é isso que o inimigo, né, colocava na vida dos israelitas, colocava que eles precisavam praticar, e existia, né, se a gente for estudar a história, existiam muitas migrações dos povos, né, do povo grego, de todo o povo, que faziam com que essas idolatrias chegassem ao povo de Israel. Então, a principal coisa que nós precisamos entender aqui é que não foi Deus que tirou a proteção de Israel, mas foi o povo, por conta da desobediência, que saiu da proteção. Ali a gente leu também que os medianitas, ele tinham um exército gigantesco. A palavra os compara com um enxame de gafanhotos. Eu não sei se vocês recordam, não fazem muito tempo atrás, acho que acredito que uns 2 anos mais ou menos, não tinha umas reportagens que estavam mostrando os gafanhotos invadindo cidades? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiquei encantado com aquilo, né? No sentido de ficar admirado, porque era muito gafanhoto, eu nunca vi aquilo na minha vida. E a Bíblia os compara com o tamanho do exército inimigo a um exército, a um enxame de gafanhotos. E também fala que não se podia contar nem os homens e nem a quantidade de camelos que fazia parte desse exército. Então o inimigo, né, a qual Israel estava sujeito, ele era gigantesco. Era, aos olhos humanos, impossível que eles conseguissem se livrar. Eu não sei se você consegue, toda vez que eu leio esse texto, eu já imagino aquelas imagens dos gafanhotos invadindo prédio, invadindo tudo. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas... E aí outra coisa que a gente vê também, é que tudo aquilo que os israelitas plantavam, né, ali, eles foram expulsos da terra deles, então eles estavam escondidos nas montanhas, nos lugares mais afastados, e mesmo assim, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles semeavam, tudo aquilo que eles colocavam na terra, o povo vinha,
saqueava, roubava, destruía, matava e fazia com que eles perdessem tudo. E isso, a palavra também fala ali, que fez com que Israel empobrecesse. Agora você imagina, o povo escolhido, a terra prometida, aonde era para ser a nação que foi levantada para ser a mais rica, a nação que foi levantada para ser ali o centro, né, da época ali, empobrecer por conta da desobediência, empobrecer por conta do pecado que foi cometido pelo povo, empobrecer por conta de fazer aquilo que o Senhor reprovava. E você sabe que o Pai, Ele muitas vezes, ou todas as vezes antes de nós cometermos um erro, cometermos um pecado, Ele nos alerta. Não é verdade? Quem aqui cometeu um pecado sabendo que era um pecado? Todos nós, não é verdade? Porque todos que estão aqui, a Suelen fez o apelo, para que todos recebessem a Jesus como Senhor e Salvador, e eu acredito que se você não levantou a sua mão hoje é porque você já recebeu a Ele, e todos nós que recebemos, carregamos junto conosco o Espírito Santo, e é Ele que nos alerta. Então todas as vezes que nós vamos cometer um pecado, nós não cometemos esse pecado sendo ingênuos, sendo inocentes, vamos dizer assim, nós cometemos o pecado sabendo que é pecado, não é verdade? Vocês concordam comigo? Quem está aqui comigo? Amém. Eu achei que era só eu que pecava, que era pecador. E como eu estava falando, o Pai, Ele nos alerta, e como o inimigo, ele é sorrateiro, e a gente às vezes também quer tomar o lugar que a gente falou que deu para o Senhor, né? Que a gente fala que pertence ao Senhor. Às vezes a gente toma algumas decisões conforme a nossa emoção, conforme, se a gente está triste, a gente toma as decisões conforme o dia triste. Se a gente está feliz, a gente toma as decisões na empolgação, no impulso, muitas vezes, conforme a gente está feliz. E eu não sei vocês, mas eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder. Mas todas as decisões que nós precisamos tomar, ou que nós devemos tomar, a quem nós temos pedido a direção? Para quem nós temos perguntado? Senhor, será que... Vou dar um exemplo. Será que é por esse caminho que eu tenho que ir hoje para o meu trabalho? Porque a gente aprende que nós devemos ter uma intimidade, ter uma comunhão com o Pai em todo o tempo. Nós que somos filhos, nós que amamos a Deus, nós precisamos ter essa comunhão em todo o tempo. Mas em alguns detalhes, em alguns momentos da nossa vida, nós queremos nos tornar independentes. E às vezes a gente toma decisões por impulso, ou na rapidez, ou na pressa, ou porque a gente está muito triste, e acaba nós mesmos tomando o lugar que deveria ser de Deus. E às vezes a gente não pede um conselho para uma liderança, não pede um conselho para um pastor, e nós vamos ver ali que Deus, Ele levanta profetas para nos ajudar, profetas para falar conosco, né? Até dando um testemunho, vamos dizer assim, porque o que eu estou pregando aqui hoje é porque o Senhor já me ministrou, mas eu tomei algumas decisões durante a minha vida, sem perguntar a opinião de pessoas que tinham mais experiência, ou sem perguntar a opinião de pessoas que poderiam me alertar sobre o erro que eu estava cometendo, ou tentar me impedir, embora eu já sabia que era pecado, que era errado, mas, né, emprestei o meu nome, e a pessoa não conseguiu honrar com os compromissos, já perdoei ela, já me resolvi com ela, mas eu colhi muitas consequências por conta disso. E você sabe que a minha mãe, não a apóstola, mas a minha mãe natural até me alertou, quando ela descobriu por partes, ela até me alertou, você não deve fazer isso, você não deveria, né, ter feito isso, porque quando ela falou, eu já tinha cometido o erro. Mas o Pai, Ele nos alerta, todas as vezes que nós estamos errando, a não ser que nós não estejamos tão perto dEle. Eu sempre dou o exemplo que, como a gente sabe o que é a voz de Deus? É fácil, se nós fecharmos os olhos, né? Tem os exercícios que a gente já fez até aqui na igreja,
E se nós levarmos para uma pessoa que está visitando hoje pela primeira vez um microfone e a pessoa falar boa noite, quem vai saber quem é? Só quem conhece ela, não é verdade? Porque essa pessoa só convive, né, não convive aqui sempre com a gente. Mas se a gente der um microfone para o pastor e o pastor falar boa noite, todo mundo vai saber quem é. Todo mundo vai reconhecer a voz dele. Por quê? Porque conhece, porque tem intimidade, porque sempre escuta, porque está sempre perto, sempre ouvindo. E assim é com Deus. Nós só conseguimos ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, se nós estamos perto dele. Se nós não temos uma intimidade com Deus, se nós não oramos, se nós não temos um particular com Deus, ou se nós não lemos a palavra dele que nos alimenta, quando ele fala conosco, vai parecer a voz de um estranho, ou a voz de um visitante, vamos dizer assim, né? Visitantes não me entendam mal, mas vai parecer a voz de um estranho. É por isso que é tão difícil às vezes nós sabemos se é Deus que fala ou não. Não é verdade? E o complicado de tomar essas decisões conforme as nossas emoções é que quando a gente percebe, a gente já está como Israel, perdendo tudo. A gente já está com o inimigo dentro da nossa vida, dentro da nossa terra, um lugar onde é para a gente poder prosperar, dentro da nossa casa, onde é um lugar para ser de paz, onde é para ser um lugar que prospera, que dá frutos. E aí, por conta dessa desobediência, o inimigo entra e faz com que tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente semeia, tudo aquilo que a gente investe, seja perdido. Então, eu quero que vocês entendam isso. Todas as vezes que nós tomamos decisões, sem perguntar ou sem nos direcionarmos a Deus, se é para fazermos ou não, ou como é para nós fazermos, nós estamos sujeitos a estar sem a proteção dEle. E sem a proteção dEle, se a gente tiver sorte ainda a gente sobrevive, mas de fato sem a proteção dEle, nós temos aí 99% de chances de perder tudo aquilo que nós conquistamos, porque a verdade é que nós não conseguimos, ou nós não podemos sobreviver sem a presença do Pai, por conta daquilo que eu falei do inimigo. O inimigo ele vem para poder fazer com que a gente peque, que a gente caia, e vem sorrateiro para fazer a gente perder todas as coisas. Mas a gente leu ali que Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos seguir a leitura? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofrã, que pertencia ao Obi-Ezrita Joás. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente leu aqui. Isso aqui acontece com a gente, não sei se vocês entenderam aquilo que nós lemos, mas todas as vezes que nós estamos em apuros, todas as vezes que nós estamos sem ter o que fazer, qual é a primeira coisa que nós deveríamos fazer, ou que nós, normalmente, como cristãos, fazemos? É clamar por socorro de Deus, para que Ele possa fazer algo. E a gente vai, se arrepende, e aqui, né, para que eles pudessem pedir socorro para Deus, né, teoricamente eles já estavam mostrando um arrependimento, mostrando que eles estavam reconhecendo que eles estavam errados, e falando: Deus, socorro, nos ajuda, nos liberta desse povo, porque a gente vai morrer. E realmente Israel estava morrendo, Israel estava deixando de existir. Uma, porque o exército do inimigo era gigantesco, né? Ainda teve piedade do povo que não matou todo mundo, mas viver uma vida de escravidão, uma vida escondida,
é sobreviver. Vocês não concordam comigo? Não é vida. Você viver escondido, você viver nas cavernas, nas montanhas, assim como o povo estava vivendo. Eles estavam sobrevivendo. E aí entra a parte de que eles clamam ao Senhor. Entra a parte de reconhecer que está errado. E assim nós devemos fazer. Todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos olhar para o Senhor e reconhecer que estamos errados, que estamos em pecado. E aí voltar os nossos olhos para Ele, porque Ele é o único que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida. E aqui começa aquilo que Deus ministrou na minha vida, através dessa palavra, né, que fala onde o Senhor veio e sentou-se debaixo, né, do carvalho. Pode seguir. Versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: calma lá, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos falar um pouquinho sobre Gideão. Então, como eu estava dizendo, o povo estava escondido, e aqui está falando que Gideão, ele estava dentro de um tanque de fazer vinho, de malhar as uvas para fazer o vinho, e ele estava trabalhando com o trigo, ele era um agricultor, ele estava mexendo com o trigo, e o anjo aparece para ele, e fala com ele, chama ele do quê? Se puder voltar um versículo, por favor. Versículo 12. 12. O anjo aparece para Gideão e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão era um guerreiro? Nesse momento? Não. Para malhar trigo, precisa ser um guerreiro? Precisa fazer parte de um exército? Não, Gideão era uma pessoa qualquer. Gideão, ele estava no campo, trabalhando como agricultor. Não era a função dele ser um guerreiro. Ali, a gente vai ler mais para frente que Gideão mesmo, ele se coloca como o menor da sua casa. Ele fala para o Senhor: como assim, grande guerreiro, poderoso guerreiro? Eu sou o menor, a minha família é a menor da tribo, eu sou o menor da minha casa. Como assim? Só que, como eu falei, aqui está uma coisa que Deus ministrou no meu coração. E aí eu fui estudar sobre isso, e eu entendi que existem 3 pessoas, 3 coisas que estão olhando para nós o tempo todo. E a primeira coisa que olha para nós o tempo todo é o diabo. Ah, é verdade, o diabo está olhando para você o tempo todo. Ele te enxerga, ele te vê. E ele está jogando os dardos dele em todo o tempo. Sabe que o significado de diabo é advogado de acusação. E a gente sabe que ele faz isso muito bem. E se tem uma característica do diabo, é que ele olha para o nosso passado. É que ele está atento a tudo aquilo que nós fizemos lá atrás. A toda a nossa vida pecaminosa, toda a nossa vida enquanto a gente ainda não conhecia a Cristo, a tudo aquilo que nós pecamos, a tudo aquilo que nós fizemos de errado. Essa é a principal característica dele. É isso que ele usa para nos acusar. Todas as vezes que o inimigo vem para te acusar, ele não cria algo novo. Ele não inventa uma história nova para você. Ele olha para o pecado que você cometeu lá 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele olha para o teu erro que você cometeu lá atrás para te acusar, para te fazer desistir, para te fazer ficar triste, para te manter aprisionado.
Ele olha para todas as coisas ruins que nós fizemos e vem nos acusar. E a segunda coisa que está sempre nos olhando são os homens. Vocês não concordam comigo? Os homens, eles têm uma característica diferente, porque eles normalmente olham sempre para o presente. Os homens, eles não se preocupam com a história que a gente teve lá atrás. Eles não se preocupam com tudo aquilo que a gente passou, o que a gente teve que fazer para chegar onde a gente está hoje. Os homens, eles olham para aquilo que a gente está vivendo agora. Eles olham para o carro que a gente tem, eles olham para o emprego que a gente tem, para a forma com que a gente se veste, para o relógio que a gente tem, para a roupa, para todas essas coisas. Eles olham exclusivamente para aquilo que a gente é hoje. E eles não estão interessados naquilo que a gente vai ser amanhã. Eles não querem saber daquilo que nós vamos ser daqui 10 anos, daqui 15 anos. Essa é a característica principal dos homens. Só que existe uma terceira coisa que sempre está olhando para nós. E essa terceira coisa, ou essa terceira pessoa, é o Pai. E diferente dos outros dois grupos, né? O Pai, ele conhece o nosso passado, é verdade. E Ele sabe que nós pecamos, Ele sabe que nós erramos. Mas Ele também sabe todo o esforço que nós fizemos. Ele sabe todas as ofertas que nós entregamos. Ele sabe todos os clamores que nós levantamos a Ele. Ele sabe todas as coisas boas e também as ruins que nós cometemos, é verdade. Ele sabe o processo que você passou para chegar onde você está. A faculdade, o estudo, quantas vezes você chorou porque você, às vezes, não era capaz, mas tinha que, independente se era capaz ou não, tinha que fazer. E o Pai olha para todas essas coisas. O Pai também olha para o nosso presente. Ele também olha para a circunstância com que nós estamos vivendo. O Pai olha se você está passando por dificuldade. Sim, Ele olha. O Pai olha se você está bem, Ele fica feliz quando a gente conquista algo novo, um carro novo, uma casa nova. Sim, Ele se preocupa com o nosso presente. Mas a principal coisa que diferencia o Pai das outras duas coisas que olham sempre para nós, é que o Pai conhece o nosso futuro. E Ele se importa com o nosso futuro. E Ele se importa tanto com o nosso futuro, por quê? Porque Ele sabe quem nós fomos desenhados e designados para ser. Ele sabe que nós não estamos aqui apenas para malhar o trigo. Ele sabe que nós não estamos aqui apenas para ser um servidor, para ser um escudeiro, para ser um segurança, ou para ser uma pessoa que vem, que faz parte da igreja. Ele sabe que não é apenas isso que Ele tem para a nossa vida. O Pai enxerga em você coisas que você não vê. Assim como Ele fez com Gideão e olhou para ele, uma pessoa que trabalhava com agricultura, e falou: se levanta, valente guerreiro. O Pai, Ele sabe que dentro de cada um de nós, cada um de vocês, em mim, existe um guerreiro que precisa ser levantado para poder mudar a história da nação, para poder mudar a história da família, para poder mudar a história de onde quer que você esteja. E o mais engraçado é que a gente se parece tanto com Gideão, porque a gente tem um tempo, vamos ler ali um pouquinho da história mais para frente. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Segue. Próximo versículo, por favor. Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família.
Isso nós já falamos. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. E aqui, se vocês conhecem a história, vocês vão ver, depois vocês podem ler em casa, que Gideão pede para que Deus prove, né, que era ele, e aí Gideão traz uma oferta. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode até duvidar da tua história, você pode até duvidar da vida que você tem levado, porque às vezes nós nos questionamos: será que é isso para eu estar vivendo hoje? Será que é dessa maneira que é para ser a minha vida? É verdade, eu acredito que todo mundo se questiona, independente se você está numa situação ruim, se você está numa situação mediana, ou se você está em crescimento. A gente se pergunta: será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo, né, fazer dessa forma? Será que é para esse caminho que eu devo estar indo? Mas independente da sua história, ou da onde você veio, o Pai acredita em você. Assim como Ele olha para Gideão e levanta Gideão para poder destruir um exército gigantesco, para fazer algo impossível, Ele olha para a tua vida hoje e está falando para você. A mensagem que eu quero dizer é exatamente essa: o Pai está levantando o guerreiro hoje, para libertar a sua família, para libertar a sua casa, para transformar a sua história, para fazer a diferença, para poder fazer com que o reino de Deus seja revelado. Gideão não acreditava nele mesmo. Ele questiona Deus, ele dá desculpas. 3 vezes a gente viu: Senhor, mas eu sou menor. Senhor, mas mas... Meu querido, eu não sei se você acredita em você, mas se você veio até aqui hoje, nessa noite, o Pai está dizendo: é com você que eu quero falar, é você que eu quero levantar, é você, homem, sacerdote, que eu quero levantar para poder transformar a tua casa, para levantar a tua casa em oração, para levantar a tua casa em intercessão, para fazer a diferença. É você, mulher, que eu estou levantando para ser a submissa. Mas submissa, Johnny, para ficar abaixo? Não, para estar lado a lado, junto na mesma missão com o seu esposo, com a sua casa. É você que está sendo levantada para ser a mulher sábia, para edificar o lar. É você que está sendo levantado para ser o filho, para ser a coluna que tem que sustentar a tua casa. Deus hoje quer te levantar como um guerreiro. Deus hoje quer levantar pessoas, não para ser um guerreiro que agora só vai viver na igreja, não. Gideão não foi ali convertido e foi trabalhar na igreja, não. Gideão, ele foi levantado como guerreiro para trabalhar onde ele estava, para libertar o povo dele. E você vai ser levantado para transformar as pessoas do teu trabalho, para ser levantado as pessoas com que você se encontra no seu dia a dia. É isso que Deus quer fazer com você, é esse guerreiro que Deus quer levantar. Deus, Ele quer levantar guerreiros que libertam, guerreiros que curam, que fazem a diferença. Só que, se a gente for prestar atenção mais um pouquinho na história de Gideão, ele estava trabalhando. Enquanto o povo estava com medo, estava escondido, Gideão estava lá, trabalhando. E essa é uma característica de quem Deus levanta. Deus não vai levantar pessoas desocupadas. Deus trabalha com pessoas que estão trabalhando, pessoas que querem fazer a diferença, que mesmo em meio ao caos, e mesmo em meio a tantas perseguições, não está olhando para as dificuldades, mas está trabalhando, está querendo avançar, está pensando no sustento da sua casa, no sustento da sua família, está fazendo algo a mais. Deus não trabalha com pessoas que não querem compromisso. Muitas pessoas querem ser o guerreiro, muitas pessoas querem ter a vitória, é verdade, todo mundo quer, mas poucas são as pessoas que querem trabalhar e se tornarem um guerreiro. Porque se tem uma característica de quem é guerreiro, é que essa pessoa não desiste.
Se tem uma característica de quem é guerreiro, é que essa pessoa não está entrando na guerra para perder. Se nós formos ver, né, eu sempre assisti alguns filmes de guerra. Quando a gente vê um soldado, um exército indo para a guerra, para a batalha, ele não está indo lá pensando, eu sou coitadinho, eu sou fraquinho, eu vou perder, se o inimigo aparecer aqui, não. Porque quem é medroso, quem é tímido, quando se depara e quando se dá de frente com o inimigo, congela, trava, para. Isso não é um guerreiro. Quem é guerreiro olha para a cara do inimigo, mesmo que seja uma nuvem de gafanhoto, que não dê para contar, mas ele se levanta e sabe quem está com ele, e fala, não importa o tamanho que você é, eu sei quem eu carrego, eu sei quem está comigo, e eu vou vencer essa batalha. Deus, ele pode até chamar uma pessoa despreparada, assim como era Gideão. Gideão não era o líder do exército. Gideão não era o líder de pessoas que guerreavam, que manejavam armas, que ia para a guerra. Então ele não se preocupa se você não tem o preparo. A única preocupação do pai é, você está disponível? Você quer? Porque quem quer, ele faz, ele prepara, ele molda, ele processa. E um guerreiro, ele não vai para a guerra, eu me tornei guerreiro hoje, vou para a guerra. Não, ele se prepara, ele passa pelo processo, ele passa pelas dores, ele tem que correr, ele tem que se preparar, ele tem que arrumar a armadura dele, ele tem que preparar as armas que ele vai carregar. E como eu falei, muitas pessoas querem ser os guerreiros vencedores, mas nem todas as pessoas querem se preparar para a guerra. Gideão, ele teve fé. Embora ele foi meio incrédulo no começo, porque ele questionou o anjo. Imagina, você vê um anjo, né, assim como diz o pastor, o nosso apóstolo uma vez pregou, e eu nunca tinha pensado nisso. Se aparece um anjo na tua frente, você vai parar, todo mundo vai levar um susto, na verdade. Todo mundo vai ficar impressionado, não vai ser assim, um anjo, não. Todo mundo vai ficar desesperado no começo, porque a gente não sabe o que é, a gente não está acostumado com isso. Mas Gideão, mesmo ele duvidando, e depois que ele faz prova do Senhor ali, e que ele pede para que o Senhor respondesse, e ele provasse que era ele teve fé, e honrou a Deus. A palavra, se vocês lerem ali, Gideão, ele preparou a melhor oferta. A primeira coisa que Gideão fez, quando ele descobriu que era Deus, que estava levantando ele para ser o libertador, que estava levantando ele para ser um guerreiro, ele vai lá e prepara uma oferta. E ele prepara o trigo, a única coisa que ele estava conseguindo ali, escondido ali, no lugar de fazer uva, ele estava fazendo, malhando o trigo, ele prepara, ele separa e entrega para o Senhor. E depois, conforme assim como vocês conhecem a história de Gideão, ele obedece a cada ordem que Deus dá. Depois dali, Gideão, ele fala, opa, eu sei que é Deus, então tudo que o Senhor falar eu vou obedecer. E é verdade, quando Deus fala para ele que o exército, as pessoas que tinha perto dele era muita gente, ele vai lá e obedece a primeira vez e corta um tanto de guerreiros ali. Aí depois ele fala para o povo, se está com medo, se ajoelha, conforme eles beberem a água. E aí a gente sabe que sobram os 300, não é verdade? E eu fico imaginando Gideão falando com Deus, o senhor está brincando, né? A gente já está em pouco, já é impossível, já não tem, nós já estamos mortos nessa guerra, e o Senhor ainda quer tirar mais gente. E aqui prova que o Senhor não trabalha com medrosos, o Senhor não trabalha com fracassados, o Senhor não trabalha com aquelas pessoas que vão chegar no meio da batalha e vão desistir, e vão ficar paralisados. O Pai, Ele procura pessoas que querem fazer parte do exército dEle. E eu disse para vocês que Gideão estava vendo o impossível. E talvez muitas coisas que nós passamos no nosso dia a dia são impossíveis aos nossos olhos. Mas a minha Bíblia diz, e provou ali na história de Gideão, que tudo é possível para aquele que crê.
Ou melhor, que para Deus nada é impossível. Sabe, querido, quando nós temos a presença, quando nós estamos disponíveis, quando nós honramos a Deus e nós estamos debaixo da proteção dEle, e nós estamos conectados, e as ordens que Ele nos dá, as características, quando Ele fala conosco e nós obedecemos os pequenos detalhes que Ele fala, nós estamos debaixo da proteção, nós estamos debaixo das mãos dEle. Porque aí, quando eu faço uma loucura, porque Deus mandou, pode ser que para as outras pessoas realmente seja uma loucura, mas para Deus, Ele já sabe no que vai dar, porque Ele já conhece a força que você tem, mesmo que você não conheça, mesmo que você não acredite, Ele sabe quem você foi programado para ser, quem você foi desenhado para ser. Não importa o tamanho que você se enxerga hoje, o que importa é que eu e você estamos sendo chamados, vou repetir isso, eu e você estamos sendo chamados para libertar uma geração, para transformar uma geração. Nós estamos sendo levantados. Outra coisa que o Espírito Santo me ministrou no meu coração através dessa palavra, que Deus, Ele não trabalha com visão natural. Deus, Ele não se importa se a gente está vendo o exército de gafanhoto. Deus, Ele não se importa se o boleto que a gente tem que pagar é impossível, é um valor que não está aos nossos pés, às nossas condições. Deus, Ele não se importa em olhar para o seu esposo e ver que ele está numa vida errada, que ele está numa vida de vício, que ele está numa vida que não agrada ao Senhor. Ele não se importa com a circunstância que essa pessoa está vivendo. Porque Ele sabe que mesmo ele estando lá, ele não pertence àquele lugar. Mas Ele olha para a gente, Ele olha para mim, Ele olha para você, com a visão do sobrenatural. E Ele fala, para mim tudo é possível. Para mim tudo é possível. E Ele acredita em nós. Mesmo que nós não acreditemos, Ele olha para a gente e fala, você é capaz, você é vencedor, você está passando pelo processo, é verdade, mas você está passando por um processo que traz vitória, que traz garantia de vitória. Todos os processos que nós passamos, se nós passamos por uma dificuldade, isso está nos preparando para uma vitória ali na frente. É sempre assim, ninguém nasce vencedor, ninguém nasce vencedor. Nós conquistamos a vitória. Por quê? Porque nós somos preparados, forjados. Cada processo que nós passamos, muitas vezes cada ofensa que a gente leva, está nos preparando para um passo maior, para um nível maior. Cada dificuldade que nós passamos para estudar, cada dificuldade que nós passamos no trabalho, isso está levando a gente para um nível maior. Todas as pessoas que são milionárias hoje, elas são milionárias porque elas tiveram uma ideia, em meio a uma dificuldade que elas tinham. E elas foram processadas, e elas tiveram que sofrer, é verdade. Todas as histórias que a gente conhece, ou se vocês estudam, as histórias das pessoas mais ricas, dos bilionários do mundo, todos eles passaram por processo. Todos eles tiveram que treinar, todos eles tiveram que amadurecer, todos eles tiveram que passar pelo deserto. Por quê? Porque é só por conta do processo, só por conta de todo o processo, da estrutura que nós criamos, que nós conseguimos nos manter no topo. Como eu disse, vocês conhecem a história de Gideão. Vocês sabem que eles foram vencedores, e que eles venceram o exército do inimigo, e que eles tiveram que fugir, que eles fizeram um círculo, e bateram os jarros, quebraram os jarros, e o povo saiu correndo, se matando entre si, o exército de gafanhoto, né? O exército de gafanhoto, literalmente, né? Nem pensava, né? Mas o que eu quero dizer para você, e eu quero declarar para a sua vida, e aqui a gente encerra. Se o louvor puder subir, por favor. Tem um versículo ali na parede, que esse nós deveríamos decorar, porque esse é para a gente.
E ele fala assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Querido, o impossível que você enxerga hoje, para Deus ele não é nada. As coisas difíceis que você vive hoje, para Deus não é nada. Se você ama a Deus, se você ama a Ele, e se você quer fazer parte do exército dele, do exército que vence, e obedece, e passa pelo processo e não desiste, ali está falando que as coisas que você não consegue ver, as coisas que você não consegue imaginar, já estão preparadas. Eu vou traduzir para você. Talvez você não enxergue a salvação da tua casa, talvez você não enxergue a mudança do teu esposo, talvez você não consiga ver a mudança dos teus filhos, talvez você não consiga ver as coisas melhorando lá no seu trabalho, talvez você não consiga ver o seu relacionamento com os seus pais melhorarem, talvez você não consiga ver. Mas, querido, se você ama a Deus, Ele já preparou, e Ele já está fazendo. A única coisa que Ele precisa é que os guerreiros, as pessoas que querem essa mudança, as pessoas que querem fazer parte da vitória, se levantem.